Sofrendo com o intestino preso, a famosa constipação intestinal? Se sim, eu te convido a ficar aqui comigo nesse vídeo, onde eu vou te falar um pouco sobre os impactos que isso causa no nosso organismo e como você faz para melhorar essa situação. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Olá, eu sou a Mafenutri, tô aqui nesse vídeo, mais um vídeo aqui no canal, para ajudar vocês que estão aí com queixas de constipação intestinal, que ultimamente tem sido uma coisa que eu tenho recebido muito, tanto nas minhas caixinhas, quando eu abro lá no Instagram, quanto no direct, quanto os pacientes que eu tenho atendido. Então, o nosso intestino está sendo alvo de todas as nossas questões aí de saúde, de estresse, de alteração de alimentação. Nosso intestino ele é muito alvo de tudo isso. E muitas pessoas estão queixando agora uma constipação crônica, principalmente após aí essa questão toda da pandemia, Covid, todas essas coisas que vêm aí acontecendo com a gente nesses últimos 2 anos e pouco. Então eu quero falar para vocês mais sobre, o que isso causa de impacto na nossa saúde e como a gente pode fazer para melhorar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ai, Mafê, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada resolve, meu intestino é assim mesmo, da minha mãe é, então o meu também é. A gente até tem uma resposta genética, né, genes ali que a gente pode herdar que vão atrapalhar a função digestiva como um todo. E tem alguns que podem sim atrapalhar ali a nossa função de ir ao banheiro mesmo. Mas, gente, isso é muito, muito modulado com o estilo de vida. E, na verdade, isso está muito associado também às bactérias que estão no nosso intestino. Então, não só essas questões genéticas, porque a gente muda isso ao longo da nossa vida, a gente vai ter esse impacto quando a gente nasce, né, que passa da microbiota da nossa mãe para a nossa, ou seja, as bactérias dela vai passar para a gente, e a gente vai criando a nossa própria microbiota ao longo da nossa vida. Então, o estilo de vida impacta muito na saúde intestinal. Só que um intestino preso de forma crônica, ele traz vários prejuízos para a saúde. Então, assim, a gente pode ter uma origem ali, que ela é uma origem de motilidade prejudicada. Então, eu vou falar essa opção primeiro, porque tem pessoas que têm uma constipação, que é uma forma crônica, muito severa, que realmente tem problemas na motilidade intestinal. Então, todo, o sistema ali na musculatura do nosso sistema digestivo, ele tem um prejuízo ali na hora de se contrair e fazer um movimento que a gente chama de peristaltismo também. E aquela pessoa realmente tem que a gente fala que ela acaba ficando com mais estase, que é parada de movimento. Isso pode realmente ter que fazer um tratamento médico, onde você vai ter ali um estímulo da sua motilidade, é um tratamento diferente ali do tratamento nutricional. Existem esses casos. Então, só para vocês saberem que existem as pessoas que podem ter realmente uma motilidade do trato digestivo prejudicada, e aí aquela constipação, ela custa se resolver mesmo com as estratégias nutricionais para isso, tá? Mas a grande maioria das pessoas tem o intestino preso por outros motivos. Então, o que acontece? Quando a gente tem constipação intestinal crônica, ou às vezes a gente passa por períodos de constipação intestinal, porque isso pode acontecer, muito comum, inclusive, quando a pessoa às vezes faz uma viagem, tem uma infecção alimentar naquele lugar, passa muito mal, a microbiota altera totalmente, e aí depois nunca mais o intestino da pessoa é o mesmo, a pessoa pode voltar e ter ali um perfil de intestino extremamente constipado após ter uma infecção intestinal. Então, assim, a gente pode ter situações onde o nosso intestino ficou constipado e a gente já tem um histórico de constipação desde cedo. Nosso intestino, gente, ele está conectado com todos os nossos sistemas. Então, tanto que ele está no centro. Então, olha só, ele se conecta com tudo. Então, hoje, com certeza, vocês já ouviram falar eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-vagina, eixo intestino-músculo. Então, a gente tem eixo intestino-tudo. Como é do intestino que a gente vai passar as nossas substâncias, as nossas vitaminas, minerais, nossos macronutrientes, os nossos compostos antioxidantes, né? Tudo que a gente vai precisar para as nossas células terem função no corpo e nossos sistemas funcionarem,
vai depender ali da nossa digestão e da gente entregar esses nutrientes para o corpo. Se a gente tem uma constipação, primeiro que essa digestão ali ela está prejudicada. Normalmente a constipação ela acontece porque existe um prejuízo ali de digestão. Essas fezes, elas ficam ali no intestino, quando elas ficam presas, acontece uma mudança da nossa microbiota, uma mudança da fermentação ali das bactérias, elas produzem metabólitos, que a gente chama, que são substâncias que as bactérias produzem depois que elas fermentam a nossa comida. Então, toda vez que a gente se alimenta, as nossas bactérias fermentam a nossa comida e produzem metabólitos, que são substâncias que elas digeriram ali. E aí, muitas vezes, esses metabólitos são ruins para a nossa saúde. E a gente vai gerar ali no nosso intestino tanto um ambiente de maior risco para o desenvolvimento de doença, quanto também um ambiente extremamente inflamatório. Porque pensa bem, gente, imagina você tá lá, seu intestino tá bonitinho, então ele é um espaço ali, e aí vai chegando fezes, que tem que ser eliminadas, porque se a gente comeu, metabolizou, digeriu, aquilo ali tem que ser eliminado, a gente não pode ficar acumulando. Igual você acumular sujeira na sua casa. Chega uma hora que aquilo ali começa a estressar qualquer um e atrapalhar todo o equilíbrio do ambiente, né? Quando a gente vai ficando com essas fezes ali no intestino, a gente vai causando uma alteração da nossa resposta, tanto de controle de imunidade, porque as fezes que estão ali, elas não vão embora, elas vão causar ali uma resposta do nosso intestino, né? Então a gente vai ter células ali que vão ativar provavelmente o nosso sistema de defesa, ou vão acabar as bactérias usando esses metabólitos que eu falei, que não foram embora, ficaram ali, e fazerem substâncias piores, e isso pode aumentar risco para vários problemas de saúde, inclusive câncer. Então, isso é muito sério, assim, da gente realmente cuidar muito do nosso intestino. A gente vai criar um ambiente onde não vai haver uma absorção boa, né, um aproveitamento bom dos nutrientes, então isso não vai chegar de forma eficiente para os nossos sistemas, então você vai começar a ter um desequilíbrio das suas outras funções. Fora que a gente acaba acumulando toxina demais no nosso corpo, porque uma das formas de fazer detoxificação é pelas fezes. Urina, suor, fezes, então isso é uma forma de detoxificar nosso corpo. Então pensa um tanto de coisa que já era para ter ido embora, ficar preso ali no nosso intestino. Aquilo ali vai gerar muita resposta inflamatória, alteração de bactérias no intestino, produzir metabólitos que são metabólitos que não são legais para a nossa saúde, são tóxicos para a gente. Esses metabólitos que ficam ali podem gerar desequilíbrios dos nossos hormônios, porque muitas vezes uma dessas coisas que a gente tem que eliminar do nosso corpo é quando a gente produz nossos hormônios, a gente faz o uso deles, depois eles se transformam em outras substâncias para ser eliminado. Tudo no nosso corpo é assim, gente, a gente meio que recicla, a gente usa, depois a gente limpa, depois a gente produz de novo, depois a gente usa, recicla. Então imagina você ficar com uma coisa que já era para ter ido embora. Então isso causa, assim, muitos problemas dentro do intestino e esses problemas vão ser distribuídos. Não se enganem, porque o intestino preso não é apenas o desconforto de ficar com aquela barriga dura, de ter gases, de achar que tá, né, igual as meninas falam muito, parece que eu tô grávida de 5 meses, porque fica ali com o intestino sem funcionar dias, e aí a barriga fica grande, fica ruim, fora o humor que é muito afetado, e aí vocês já vão entender, que eu acabei de falar dos hormônios, e também tem a questão dos neurotransmissores. Então, olha só o tanto de coisa que isso vai levar, e não só a sensação de um intestino preso. Então não é tão simples assim. E o que acontece muito é as pessoas que têm constipação crônica, não aguentam mais essa sensação, essa oscilação de humor, essa barriga distendida, essa barriga dura, ou quando vai no banheiro tem que fazer muita força. Outra forma, gente, de identificar um intestino constipado não é só não ir ao banheiro, tá? A gente pode também ter um intestino constipado quando as nossas fezes são de bolinha, quando as nossas fezes são super secas, difíceis de sair. Isso é um intestino constipado. Então, a constipação não é só não ir ao banheiro, de jeito nenhum. Essa outra forma também de consistência das fezes é um indicativo de constipação. Então, todo esse incômodo, né, as pessoas não aguentam ficar com isso muito tempo. Então, o que elas fazem? Vão atrás de um laxante, vão atrás de uma coisa que vai resolver aquilo ali e dar aquele alívio.
eu escuto muito as pacientes falarem assim, aí eu tive diarreia, nossa, foi muito bom. Então, olha só, a pessoa ficou feliz que teve uma diarreia, porque não aguenta mais ficar com as fezes presas ali no intestino. Então, assim, traz muita oscilação de humor, porque o nosso intestino, ele é um ambiente importantíssimo, ele participa demais na nossa produção de neurotransmissores, tá? Então, neurotransmissores como, por exemplo, a serotonina, que até vão estar agindo ali mesmo no intestino. Nem sempre essa serotonina vai agir lá no nosso cérebro, né? Vai passar ali pela barreira, mas vai ter muito efeito eixo intestino-cérebro. Então, a gente pode ter respostas por desequilíbrios de neurotransmissores, porque o intestino faz parte dessa etapa, tá? Ele vai participar disso. Então, produzir substâncias como hormônios, neurotransmissores, enzimas, tudo que a gente vai produzir no corpo. O nosso intestino é o primeiro momento que começa as mensagens. Então, a gente vai ter desequilíbrio de humor quando o intestino está preso, a gente vai ter tendência maior a ter alteração de microbiota, ou seja, ter desbiose. É claro, imagina o intestino com fezes presas ali. Lógico que aquelas bactérias vão entrar em desequilíbrio, porque igual eu falei, vai ter metabólitos ruins, que vão crescer bactérias mais inflamatórias, ou vão prejudicar, às vezes, também a sua saúde da barreira intestinal. Pode ser que essas bactérias mais inflamatórias ou que assim, a gente tem que ter um pouquinho de todas, tá? Mas elas em maior quantidade que é o problema. Então, às vezes, elas crescendo mais vai diminuir a quantidade de bactérias boas, dos lactobacilos, de uma bactéria muito importante que chama Akkermansia, para o nosso intestino. Então, a gente começa a ter um ambiente ali intestinal que não é saudável. E aí a gente pode ter desequilíbrios dos hormônios, a gente vai ter baixa de absorção de nutrientes, pode começar a ter carência de B12, carência de ferro, baixa de vitamina D, tudo vai passar pelo intestino. Baixa de zinco, de vitaminas do complexo B, enfim, vamos ter vários desequilíbrios. Fora que a gente pode se inflamar muito com isso, acabar tendo prejuízos até na nossa composição corporal, porque quando a gente está no estado mais inflamatório, se você tiver tendência a isso, você pode ganhar peso, ou seja, a gente tem uma microbiota que vai favorecer ainda nosso ganho de peso. Quem busca ganho de massa muscular vai ter prejuízo no ganho de massa muscular, porque não está chegando os nutrientes na onde tem que chegar, e aí o corpo vai dar prioridade para o que é vital, então você vai ficar com o ganho de massa magra prejudicado. Pode resultar em você desenvolver questões de inflamação de dores, então enxaqueca, dores de cabeça, né, mais frequentes, dores articulares, dores musculares, porque o ambiente está todo alterado ali dentro. Então, existe sim várias coisas que podem acontecer. Esse intestino muito preso, por desequilibrar muito os nossos neurotransmissores, prejudicar o nosso sistema de detoxificação, de eliminação de toxinas, pode inclusive ser um risco maior para a gente desenvolver outras situações de saúde, né? Como eu tinha mencionado agora há pouco, tanto a gente pode desenvolver câncer, porque esses metabólitos que eu falei, que às vezes eles vão ser transformados ali para serem eliminados, e eles ficam ali dentro, eles podem voltar num formato pior do que eles estavam ali para ser eliminados. Isso é muito sério, gente. Principalmente estrogênio, tá? Principalmente, então, meninas, mais clássicos são as mulheres com o intestino preso. Cuidado! O estrogênio que a gente precisa limpar do nosso corpo tá ali dentro e ele volta de uma forma, ele pode voltar de algumas formas diferentes, mas existe uma forma em específico que é mais risco para câncer. Então a gente tem que cuidar da saúde intestinal de qualquer forma. Quem usa anticoncepcional vai ter também um prejuízo de microbiota, então o anticoncepcional ele altera toda a sua função ali digestiva e o seu processo de detoxificação, porque a gente não tem o nosso ciclo, então o nosso ciclo ele é muito importante para a nossa saúde intestinal e para a nossa saúde hepática e detoxificação e mental. Então quando a gente não tem o ciclo isso fica prejudicado. Então se você faz uso de anticoncepcional, mais um motivo, e tem intestino preso, pode colocar um double aí para você cuidar do seu intestino, é um extra, você tem que cuidar muito. Tá? Então, assim, a gente não pode deixar um intestino ficar preso e não fazer nada com isso, só ficar tomando laxante e achar que vai passar a vida toda assim. Não façam isso. E aí, além de todos esses prejuízos que eu falei, carências nutricionais, desequilíbrios de hormônios, desequilíbrio dos neurotransmissores, vou passar todos. Problemas
com ganho de peso, inflamação, dores, dificuldade para ganho de massa muscular, desenvolvimento de doenças, inclusive a SIBO, supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que é aquele crescimento de bactérias aqui, ó, na porção inicial do intestino, e a gente tem mais bactérias na porção final, que é no cólon. Essa situação que é uma situação muito comum também hoje em dia, pode acontecer demais por causa de um intestino constipado. Como as fezes não estão saindo, você começa a ter crescimento de bactérias ali desenfreado e essas bactérias acabam crescendo em lugares que não era para elas estarem tão altas, como intestino delgado. E aí a gente desenvolve a SIBO. Inclusive, além da SIBO, você pode desenvolver SIFO, que é o supercrescimento de fungos, porque eu já falei em vários vídeos, mas o nosso intestino a gente vai ter bactérias, fungos e elas super interagem entre elas. Então, se a gente está com um ambiente ruim, vocês podem ter certeza que aquilo ali aumenta a chance dos fungos sobressaírem. E eles são super fortes ali e eles podem criar uma situação de crescimento ali acima do normal, porque todos nós temos fungos no intestino, principalmente a cândida, e você ter ali uma síndrome fúngica, uma infecção fúngica, né? Um problema ali com o excesso de fungos, cândida de repetição. Então, assim, tem vários prejuízos, tá? Então, eu quis falar tudo isso para vocês entenderem a importância de cuidar de um intestino mais preso e por que, então, fazer as condutas que eu vou sugerir. Porque muitas vezes as pessoas já acham que esses assuntos são super batidos, o intestino ele só tem que funcionar porque aí nossa barriga fica melhor e aí a gente é um pouco mais saudável, mas não sabe realmente o impacto disso. Muitas vezes você está tratando um problema de saúde, até tomando um medicamento, um ansiolítico, um antidepressivo, ou um medicamento para colesterol, para tireoide, porque seu intestino é crônico, de constipado, porque seu intestino não está entregando os nutrientes que você come para o seu corpo, ou porque não tem nutriente para ele funcionar, e aí você vai ter impacto. Então tem situações também onde o intestino ele vai ter tendência a ser mais lento, como no hipotiroidismo, é um exemplo disso, mas eu quero que vocês entendam a importância do intestino funcionar, gente, e funcionar de forma saudável. Não é passar de uma forma constipada para ter diarreia. É para a gente conseguir melhorar, por isso que eu vou dar o passo a passo de melhorar a digestão e a função intestinal, para a gente conseguir melhorar desde o início da digestão até o final. E o ideal é que a gente vá ao banheiro quase todos os dias, às vezes um dia pular, mas você não tem gases, não tem desconforto, e você está conseguindo ir no banheiro e formar as fezes, que a gente fala da banana marrom, que são as fezes saudáveis, que você tem a sensação de evacuação completa, tudo bem, não tem problema. O negócio é quando você tem alteração nessa consistência, cada hora sai de um jeito, tendencioso demais a ficar seco, bolinha, e aí às vezes quando vai no banheiro sai tudo pedaço e líquido, então você tem ali uma variação ali da consistência. Então eu quero que vocês comecem a melhorar a função digestiva para tentarem chegar ali nesse hábito intestinal, que é um hábito mais saudável, mais próximo do ideal, tá? Que é ir ao banheiro quase todos os dias ou todos os dias, de preferência pela manhã, que é a hora fisiológica do nosso intestino funcionar. É a melhor forma da gente eliminar as toxinas que a gente gerou no nosso processo noturno. Então, durante a noite, a gente faz processo de detoxificação, a gente faz renovação de células, a gente programa todo o nosso corpo para o dia seguinte. Então, a gente tem um monte de resposta genética acontecendo à noite. E aí, toda essa limpeza que a gente gera no nosso corpo, noturna, a gente precisa eliminar ela. Por isso que eu vou falar da limpeza da língua, que eu sempre falo nos vídeos, que é uma das formas de eliminar essas toxinas, mas também ir ao banheiro, tá? Então, mas eu só vou à tarde, mas eu vou todo dia, tá tudo bem. Tudo bem, gente. É só o ideal, tá? Se a pessoa vai ao banheiro e vai em outro horário, mas tá tudo fluindo perfeitamente bem, não se preocupem, vão no horário que o intestino de vocês já acostumou, contanto que vocês limpem aí os resíduos alimentares, né, do corpo de vocês. Então, como podemos começar aí melhorar a função intestinal e também melhorar a nossa digestão? Então, uma das coisas que eu falo sempre é a gente começar o dia com as rotinas básicas. Todos os vídeos eu ensino as rotinas básicas, tá? Então, todo mundo que assiste meus vídeos vão saber que no final sempre vai ter ali o início das condutas, são as rotinas básicas.
Como eu falei que a gente faz detoxificação noturna, ou seja, a gente limpa nosso corpo e a gente também faz digestão noturna, principalmente da nossa última refeição, a gente acorda e, se vocês forem perceber, a gente tem um gosto ruim na boca, né? Aquele gosto que às vezes é mais metálico, que significa que você precisa dar mais suporte pro seu fígado. Às vezes é só aquele gosto meio ruim mesmo, de boca dormida, que é mais relacionado com o digestivo, e é tudo bem, tá normal, sem nenhum problema. Só que a gente precisa tirar essa limpeza que a gente fez noturna, que fica em cima da nossa língua, que a gente chama de saburra lingual. Então, quando a gente acorda, o ideal é a gente fazer a limpeza da língua, ou com uma colher de inox, ou a gente tem um limpador de língua mesmo, de prata ou de cobre. Eu sempre indico esses dois porque eu acho que plástico não é interessante nem pra gente, nem pro meio ambiente. Mas vocês podem pegar uma colher mesmo e fazer a limpeza da língua, que é colocar a língua pra fora antes de qualquer coisa, antes de tomar água, remédio pra tireoide, café, qualquer coisa. Não tomem nada, porque senão essas toxinas voltam. E aí vocês vão fazer a raspagem na língua, bota a língua pra fora, olha no espelho como sua língua acordou, é até bom que você vai ver como tá a sua digestão, seu fígado no dia seguinte. Faça essa limpeza, isso aí não gasta nem 10 segundos da sua vida. Faz essa limpeza da língua ali, joga uma água mais geladinha ou na temperatura ali ambiente, mais fresca, na sua boca, dá uma limpada nela e toma uma média de 400, 500 ml de água ao acordar. Para quem tem constipação, a água deve ser de temperatura ambiente para morna. Não tomem água gelada. A água gelada vai atrapalhar os movimentos peristálticos, vai atrapalhar a sua função intestinal. Seu intestino vai ficar mais preso. Inclusive, para quem tem histórico de intestino preso, não tomem bebidas geladas, porque isso vai... o corpo responde ao contrário, ele vai ficar mais... ele vai segurar mais. É igual quando a gente tá com frio, não é? Que a gente fica mais assim? Mesma coisa, gente. O corpo acorda todo quentinho numa temperatura específica. Se você acordar e tomar um copão de água gelada, você que já tem constipação, vai piorar essa situação, tá? Então, o que melhoraria? Faria o intestino acordar? Uma água morna. Eu sei que muitas pessoas não têm facilidade para isso, acham muito ruim tomar uma água quente, com gosto de nada, né? Mas seria o ideal, tá? Ou então uma água na temperatura ambiente. 400, 500 ml de água. Então, fez a limpeza da língua, tomou 400, 500 ml, 600, se você conseguir. Existem pessoas que não conseguem tomar água em jejum porque sentem náusea. Isso significa que a pessoa precisa melhorar muito, realmente, o digestivo, suco gástrico, principalmente. Então, você pode só fazer a limpeza da língua, ir tomando aos pouquinhos, para não tomar um copão de uma vez, esse copo chegar ali no seu estômago, cheio de água, você se sentir mal. E aí a gente pode fazer um shot que ajuda na função intestinal. Qualquer base, gente, ácida, então um limão espremido, uma colher de sobremesa de vinagre de maçã, 50 ml de um suco mais concentrado natural de caju, acerola, maracujá, qualquer outra fruta aí, às vezes da sua região, né? Então no Nordeste tem outras frutas também que você pode fazer. Tudo que tiver uma característica um pouquinho mais ácida vai estimular a produção de suco gástrico. E quando a gente está fazendo uso de uma base ácida, não se preocupem que vocês vão gerar acidez no estômago e vão machucar o estômago. Você só vai ter desconforto se você já tiver ou uma gastrite que está atacada, ou úlcera, estiver numa fase de muita sensibilidade digestiva, enfim, usou algum tipo de medicamento, e seu estômago está muito sensível, então eu sugiro não fazer essa base ácida. Mas fora isso, gente, todo mundo tem que estimular a produção de suco gástrico. E uma forma de fazer isso é tomando uma concentrada ali de shot de limão, de vinagre de maçã ou dessas outras opções que eu falei. E a gente pode colocar ativos digestivos nesse shot. Coisa simples, tá? Então a gente pode colocar uma colher de chá de gengibre ralado, a gente pode colocar uma colher de chá de canela em pó, a gente pode colocar uma colher de chá de suplemento como a glutamina. Lembrando que algumas pessoas melhoram muito a função intestinal com a glutamina. Então, 5 gramas de glutamina, por exemplo, com limão espremido e 30 gotas de própolis. Outras pessoas o intestino prende. Quando a pessoa já tem um histórico de constipação, costuma melhorar, tá? Então, você pode fazer esse teste. E a glutamina, como ela vai ser energia para as células do intestino, então o seu intestino está precisando de energia.
Então vai ser uma estratégia legal. Então é um suplemento que eu indico bastante. Mas pode ser um limão espremido com uma colher de chá de gengibre em pó ralado, ou cúrcuma em pó também ou ralada, 20 a 30 gotas de própolis, ou pode usar outros suplementos ou outros ativos, como por exemplo, uma colher de sobremesa de óleo TCM, ou uma colher de chá de manteiga ghee, porque as gorduras anti-inflamatórias e as gorduras boas vão inclusive ajudar nessa motilidade, no processo digestivo e até na hora que as suas fezes vão sair menos secas e menos com mais facilidade, né? Então também pode fazer um shot também com limão, uma colherzinha de manteiga ghee ou óleo TCM, que eu acho que combina mais a manteiga com limão, pode ser que fique um shot meio ruim. E aí vocês podem colocar esses ativos. Então começar o dia com isso. Gente, se tem uma coisa que prende muito o intestino da gente, é ficar comendo excesso de carboidrato simples. Então, café da manhã, que é só um pãozinho, ou um pedaço de bolo, ou um pão de queijo, ou uma panqueca só com tapioca e ovo, que é a crepioca. Você tá só comendo farinha, que não tem quase fibra nenhuma, e é um carboidrato simples, ou seja, dar picos de glicose. Quando o carboidrato ele é muito simples, a gente fala que a gente não recomenda isso porque a gente vai ter ali uma resposta de ter pico de insulina e glicemia e depois isso vai cair, porque chega muito carboidrato de uma vezada só e normalmente quando a gente come um pão ou um pedaço de bolo, não é um pedacinho desse tamanho, né? É uma porção considerável. Então a gente está entregando ali para o nosso sistema digestivo um carboidrato que não tem tanto benefício para a digestão. E ainda altera ali a nossa resposta de insulina e glicemia. E isso tem interferência na função intestinal. Então, assim, comer carboidratos pela manhã, que são carboidratos mais sem fibra, de alta carga e índice glicêmicos, ou que tem glúten na composição, vão prejudicar a sua função intestinal, tá? Principalmente, gente, os que têm glúten e o seu intestino é preso. Porque imagina, chega lá no seu intestino, o intestino que já tá de saco cheio de ter aquele tanto de cocô preso ali, e aí você consome alimentos que têm glúten. Esse glúten vai chegar no seu sistema digestivo, vai irritar seu sistema imunológico e provavelmente você vai ter mais um gatilho ali para se inflamar inteiro, mesmo que você não tenha doença celíaca, tá? Então evitem, se possível, essas farinhas mais brancas, mais sem fibra, mais que tem um valor nutricional pior, tá? O que eu sugiro no lugar? Farinha de linhaça dourada, de semente de abóbora, de amêndoa, de coco, de semente de girassol. Tem uma fibra incrível que a gente pode colocar nas nossas panquecas ou fazer um pãozinho, ou colocar até em cima das nossas frutas, que é psyllium, eu falo também nos vídeos. Então, psyllium é uma fibra que não tem muito gosto de nada, a gente pode acrescentar em tudo. Então, às vezes, fazer uma panqueca com farinha de linhaça, farinha de amêndoas, farelo de aveia, psyllium, coloca uns temperinhos e faz ali uma panqueca rapidinho. Ou então, às vezes, tenta procurar pães que são mais feitos com sementes, com essas farinhas alternativas, tá? Evitem aí os pães tradicionais. Então, a gente pode trocar por isso. A gente pode até fazer uma panqueca que tenha tapioca, sem problema nenhum. Mas, às vezes, a gente coloca um pouquinho de chia, semente, vamos rechear essa tapioca com uma gordura boa. Então, às vezes, um abacate, um ovo mexido, ou até mesmo uma pasta de grão de bico, um tofu temperado, azeite. Então, a gente pode complementar. Mas, para quem tem intestino preso, eu não sugiro pão com queijo, tapioca com queijo, pão com manteiga, embutidos no café da manhã, essas coisas vão só piorar, gente, a situação. Então, assim, começar um café da manhã melhor. Então, além dos carboidratos, então a gente pode comer essas farinhas que eu falei. A gente pode colocar as fibras que têm enzimas digestivas naturais, principalmente são as mais clássicas, mas são as mais fáceis e combinam ainda com o café da manhã, que é mamão e abacaxi. Então, a gente pode comer uma fatia de mamão, uma fatia de abacaxi. Então, no mamão, a gente vai ter a papaina, que é uma fibra excelente para a gente melhorar o nosso processo digestivo. E no abacaxi, a gente vai ter a bromelina,
Então, são fibras ali que vão ajudar no processo demais dessa função intestinal. A gente pode colocar em cima desse mamão e desse abacaxi uma colher de sobremesa de farelo de aveia, a gente pode pôr canela e cacau, a gente pode pôr uma colher de chá das manteigas de castanha, que a gente chama, que é a pasta de amendoim, pasta de castanha. E isso vai ajudando ali o nosso intestino a funcionar. Então, frutas digestivas, as melhores farinhas. Se a gente já tomou um shot, a gente já está ajudando. A gente pode também fazer, às vezes, um shake ou um suco que ajuda na função intestinal. Então, por exemplo, um suco com mamão, com salsão, um pouquinho de água de coco, lasca de gengibre, uma tâmara sem casca, por exemplo, sem caroço, vai ajudar muito na função intestinal. Então, pode fazer um suco verde ali, ou um suco sem ser suco verde também. A gente pode fazer suco de mamão, com chia, com as tâmaras ou ameixa sem caroço. Podemos colocar uma colher de sobremesa do óleo TCM. E aí a gente fazer um suco para a função intestinal. Então, são várias estratégias. O que eu vejo as pessoas fazer é: eu testei um suco de mamão, não deu certo. Eu comi 5 ameixas, não deu certo não. Eu só fiz a água da ameixa. Eu tomei aquela fibra lá que me indicaram. Gente, é um conjunto de estratégia. Não é só uma. A gente vai ter que fazer tudo. Tomar água, fazer a limpeza da língua, fazer o shot, tomar um bom café da manhã. Se a pessoa não toma café da manhã, tudo bem, pode até fazer um jejum, mas não deixe de tomar um shot. E aí, no meio dessa manhã, você pode fazer chás que são excelentes para a função intestinal. Um dos melhores para intestino constipado é o chá de alcaçuz, que é o licorice. Então, você pode fazer ali, ou comprar em sachê, ou fazer o chá do licorice. Então, você pode tomar ali 250 ml no meio da manhã, 250 ml no meio da tarde. É um chá excelente para quem tem intestino preso. Lembrando que, gente, chá a gente não toma mais do que... Eu não gosto de tomar o mesmo chá 2 vezes ao dia, mais do que 3, 4 dias. Eu gosto de sempre fazer rodízio dos chás, tá? Então, eles são incríveis, mas a gente tem que tomar cuidado com excesso do mesmo chá, da mesma planta. Muitas vezes, na hora de fazer esse chá, a gente acaba não dosando muito bem. Então, por segurança, nunca fique tomando o mesmo chá todo santo dia, tá? Façam aí rodízios. Então, vocês podem usar o chá de alcaçuz, podem fazer o chá de erva doce, podem fazer chá de hortelã, é digestivo, chá de cominho, tomilho. Tem várias opções de chás digestivos. A própria camomila, melissa. Esses chás vão ajudar até, inclusive, em quem tem os gases, porque muitas pessoas que têm intestino preso, constipado, têm queixa de gases. Então, a gente pode fazer essas estratégias de manhã, no meio da manhã e no meio da tarde, tomar chá, principalmente o chá de alcaçuz. Sugiro, no almoço, evitar ficar comendo nessa fase de melhorar a sua microbiota e tentar tratar esse intestino constipado. Não é para sempre, tá? É na fase mais que a gente está tentando modificar, porque na constipação, o que a gente quer fazer? Eu quero que esse intestino que tem esse perfil de constipado, ele melhore. E aí a gente vai acabar melhorando a sua microbiota intestinal. Então a gente está quase criando um novo intestino. Então nessa fase do tratamento, evita ficar comendo muita folha, são mais difíceis de digerir. Então come mais legume cozido mesmo. Então uma cenoura cozida, brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, abóbora moranga, os legumes mais cozidos são mais fáceis de digerir. Seu intestino ele já está com dificuldade ali de digestão. Evitem excesso de carne vermelha, então eu sugiro carne mais branca, peixe, frango, ou para quem não come proteína animal, às vezes testa para ver se vai cair bem no seu sistema digestivo. Uma quinoa cozida ou uma lentilha rosa. Até um feijão, às vezes um feijão branco, pode ser que fermente menos, tem que ir testando, tá? E aí pode completar também, às vezes, com um tofu temperado, e tudo é muito individual, gente. Então, cada um vai ter uma aceitação ali das suas proteínas, tá? Então, tem que ir observando, vocês têm que se observar. Outra coisa importante é que a gente trocar, igual eu falei, trocar as farinhas do café da manhã, pão, farinha de trigo, farinha de milho, essas farinhas que são mais carga alta, né, de glicemia, que são piores pra gente, a gente pode também colocar ali no nosso almoço tubérculos. Então, mandioca, cenoura amarela, inhame, batata doce, são carboidratos complexos, eles vão ter mais fibra ali, ao invés de a gente comer só o arroz branco, ou às vezes fazer uma farofinha com farinha de mandioca. Vamos tentar trazer mais fibra em todos os momentos.
Sem esquecer, lógico, no final eu vou falar, né, da hidratação, porque também a gente não pode ficar comendo fibra demais e não hidratar, porque senão o intestino vai ficar preso. Então, às vezes trocar ali naquela fase, comer mais tubérculo, ou às vezes um arroz negro, um arroz selvagem. A própria quinoa pode entrar ali como se fosse o seu arroz, você faz uma proteína, uma quinoa cozida e legumes. Então, assim, tem várias formas de vocês variarem o almoço e terem uma resposta melhor de digestão. Então, melhorar aí todo o seu dia alimentar. Outra coisa que ajuda muito é, igual eu falei, os óleos podem ajudar, né? Então, ao longo do dia, você pode acrescentar azeite ali no seu almoço, acrescentar um pouquinho, 1 ou 2 colheres de azeite no seu jantar, para tentar fazer com que esse óleo melhore a sua função intestinal. E também podem usar o TCM, que eu sempre falo, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é um óleo muito bom, parecido com o óleo de coco, mas ele é um óleo mais nobre. E ele é muito bom tanto para as nossas questões digestivas, quanto musculares e mentais. Então, às vezes, no período da tarde, faz um chá digestivo, ou um chá de frutas vermelhas, de canela, o próprio chá de alcaçuz, e aí coloca uma colherzinha de sobremesa do TCM. Ele vai ajudar também na saciedade e ele vai ajudar nessa questão intestinal. Lembrando que quando a gente tem intestino preso, não é legal ficar fazendo lanchinho toda hora, gente. O intestino já tá ali com desbiose porque ele é muito preso. Essas bactérias estão ali fermentando. Se a gente fica jogando comida para dentro toda hora, elas vão fazer a festa. Então evitem ficar fazendo lanchinhos o tempo todo, tá? Outras coisas que eu gosto muito de indicar. Então, as fibras, eu falei do psyllium, né? Que é uma fibra que a gente pode colocar nas nossas panquecas, bolo, muffin, a gente pode fazer um pãozinho, pode pôr em cima de fruta, sem problema nenhum. A goma cássia purificada, que é uma outra fibra muito boa que não fermenta. Então, eu tô falando fibras que não fermentam no intestino. E isso é muito importante, porque as fibras que às vezes você vai colocar ali naquela intenção de melhorar a função intestinal, tipo GOS, FOS, que são fibras que fermentam mais, pode ser que você tenha muito desconforto digestivo. E aí aquilo ali vai piorar a sua situação. Então, no primeiro momento, farelo de aveia, goma cássia purificada, a psyllium, a biomassa de banana verde, que ficou esquecida por todo mundo. Então, a biomassa de banana verde, você pode achar tanto a farinha da biomassa já pronta para comprar, como você pode comprar um cacho de banana verde, muito verde, cozinhar elas com casca na panela de pressão ou cozinhar na panela normal. E depois que elas estiverem cozidas, você vai colocar lá o garfo e vai ver que deu para colocar o garfo nelas ali. Você vai jogar fora, né, aquela água, corta ou espera elas esfriarem, tira da casca, corta em pedaços, às vezes uns pedaços mais ou menos assim, ó, desse tamanho, e aí vocês congelam a biomassa. A biomassa é muito boa para quem tem constipação e, na verdade, ela é excelente para a saúde do intestino, para qualquer pessoa. E aí você pode bater um suco, pode bater um shake com uma proteína de colágeno, com frutas vermelhas, com uma fatia de abacaxi e colocar um pedaço ou 2 da biomassa de banana verde. Então é uma forma muito barata, porque eu sei que as pessoas falam, mas essa goma cássia é cara, eu não aguento ficar comprando esse tanto de suplementos que são caros. Aí, ó, biomassa de banana verde, você vai precisar de um cacho de banana. Pronto. É a única coisa que você vai precisar. Então, são essas fibras que eu gosto de indicar. Fora as sementes, né? Semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, a própria semente, que é muito fácil da gente colocar nas coisas. Em cima de fruta, comer junto com castanha, colocar numa panqueca, jogar em cima da nossa, por exemplo, vai fazer um caldo de abóbora, um caldo verde, pode jogar as sementes ali em cima, bater no suco, muito simples de usar. Então, as sementes também são fontes boas de fibra. Eu indico, no mínimo, para quem é constipado, 2 litros a 2,5 litros de água. A gente normalmente faz um cálculo de 40 ml por quilo de peso no dia, mas se você fizer essa conta e não der nem 2 litros, nem fechar 2 litros pelo seu peso ser menor, eu aconselho que você jogue essa água um pouco para cima, tá? Então, tomar mais água. Cuidado, então, com os gatilhos para prender o intestino, principalmente leite e derivados. Muitas pessoas têm constipação porque não digerem bem nem a lactose e nem a proteína do leite, tá? Então, muitas pessoas vão ter o efeito de diarreia, que é o efeito de cólica, dor e urgência, mas muitas pessoas vão ter o efeito contrário, que é constipação. E essa pessoa vem dessa resposta de constipação desde pequenininho, porque toma leite de vaca desde cedo. E glúten, gente, quem não entra em contato com glúten nessa vida, né? A gente entra em contato com glúten o tempo todo. Glúten é outro gatilho muito forte para a gente poder desenvolver
ou constipação intestinal ou ter problemas ali de resposta de diarreia, enfim, de tudo que vocês possam imaginar. Depois eu vou fazer um vídeo só de glúten, tá? Então, evitem os gatilhos piores, embutidos, excesso de carne vermelha, excesso de proteína demais pode prender o intestino. Então, às vezes a pessoa tá ali, tava comendo 100 gramas, 120 gramas, agora tá comendo 200 gramas de proteína porque tá indo ali num plano de hipertrofia, de ganho de massa muscular, e aí começa a ter alteração dessa microbiota. Então, tomem cuidado também com excesso de proteína animal, tá? Principalmente. E também proteína vegetal, porque tem pessoas que não digerem bem os grãos. Então, pode acontecer de você ficar constipado porque mudou também muito a alimentação. Outra coisa que vocês podem fazer é suplementar magnésio na forma de citrato. O magnésio existem várias formas dele, né? Bisglicinato, treonato, dimalato, magnésio junto com inositol, mas a gente tem o magnésio citrato, que ele é excelente para quem tem constipação. Então, você pode usar ali de 200 a 500 miligramas de magnésio. Eu indico mais no período noturno, então, às vezes, olha, antes de dormir, toma o suplemento de magnésio. Se você tiver a goma cássia, por exemplo, que é a fibra que eu sugeri, pega ali 50 ml de água, dissolve ali 5 gramas da goma cássia e toma antes de dormir para estimular seu intestino a funcionar no dia seguinte. No jantar, vale a mesma regra do almoço, comer coisas mais cozidas, evitar carne vermelha, comer devagar, então não adianta nada também comer igual um louco, porque não dá nem como ajudar o seu sistema digestivo. Para algumas pessoas, tá? Suplementos extras para algumas pessoas. Pode ser que você precise de enzimas digestivas, às vezes você tem baixa produção de enzima digestiva, principalmente se você se sente empachado, se você vê comida nas fezes, quando sai as fezes você vê ali comida, se você sente aquela sensação assim de ficar cheio antes de terminar seu prato, se você tem carência nutricional, isso acontece muito também porque a gente não está digerindo as coisas direito, e aí o intestino fica preso. Então, para algumas pessoas, a gente fala que você pode suplementar um pool de enzimas digestivas, que vai ser as enzimas que vão digerir carboidrato, gordura, proteína, vão estimular a produção de suco gástrico, então isso vai ser interessante. E também, em alguns casos, eu não indico para todo mundo, não indico para todos os meus pacientes, porque vai muito da resposta que ele vai ter. Tem gente que às vezes vai ter mais gases, vai ter mais sintomas, tem pessoas que vão simplesmente amarem essa estratégia e vai resolver o problema, que é tomar probióticos, que tem mais quantidade de cepa ali dentro. Não só cepa, mas elas estão em grande quantidade. Então, por exemplo, vocês já viram probióticos que é assim, ó, 8 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões. Normalmente um probiótico para constipação crônica deve ter 30, 40, 50 bilhões. As cepas, gente, é muito individualizado. Existem cepas que podem ajudar, mas na verdade o ideal é você pelo menos pegar um probiótico ali com 5 cepas, 6 cepas, 4 cepas, tá? Não pegue só uma cepa. Tipo, por exemplo, um Lactobacillus acidófilos, que é o mais fácil de achar, que só tem ele. Ou só o Rhamnosus. Pega um probiótico que tem tem um conjunto ali de cepas, tá? Então, são suplementos que podem ajudar. O TCM, que eu falei. Outras coisas, como o óleo, o próprio ômega 3, o óleo de crio, a coenzima Q10. Lembrando que a coenzima Q10 é fundamental para a energia celular e para as nossas funções fisiológicas. Então, pode ser que todas as suas células estão precisando de energia, principalmente as digestivas. Então, a coenzima Q10 pode ajudar. E também avaliar aí função tiroidiana, né, gente? Porque se a tireoide estiver ruim, estiver com baixa de ferro, baixa de ferritina, isso vai piorar mais ainda a sua constipação. Então, organizar aí os nutrientes para a saúde tireoidiana, melhorar ali a alimentação para isso, repor o ferro se for necessário, né, numa forma que não agrida o intestino. Então, às vezes é necessário uma reposição venosa no início, mas depois mantém com o ferro na forma de ferro bisglicinato, que é uma forma melhor de ser absorvida. Então, a gente tem que ver ali as possíveis estratégias e ir testando no nosso corpo, tá? Uma outra coisa que eu falo, que é super simples, é quando você for ao banheiro, te der um pouco de vontade, você for, coloque um banquinho embaixo do seu pé. Porque quando a gente coloca um banquinho mesmo, gente, não é alto, é um banquinho pequenininho. Quando a gente coloca o pé em cima do banco, a gente fica numa posição onde o intestino está pronto para eliminar as fezes, não é sentado.
A gente fica numa posição diferente, como se a gente levantasse um pouquinho. Gente, parece brincadeira, mas é muito eficiente, tá? É muito eficiente. Claro que quem tem uma constipação crônica, pode ser que só botar o banquinho ali não vai resolver nada, porque a pessoa não tem nem vontade de ir no banheiro. Mas se você for juntando essas estratégias, eu tenho certeza que vai dar certo. E quando você for no banheiro, nossa, agora tá me dando vontade, tá melhorando, meu intestino tá respondendo, não deixe de colocar esse banquinho lá embaixo do seu pé, para facilitar mais ainda esse movimento do intestino, tá? Bom, então espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, que ajude vocês a não ficarem com esse intestino preso, por favor, porque isso faz muito mal para a saúde. Compartilhe, curtam o vídeo se vocês gostaram mesmo, compartilhem com quem tem aí problemas de constipação, que vocês conheçam, tá? Se inscrevam no canal e eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá! If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello.